Olá gente, tudo bem? Esse vídeo para fazer um vídeo que eu estava assistindo hoje do canal Enio. Ele trata da questão e bom, ele toca em alguns pontos que são interessantes, porém ele esquece algumas coisas que são muito importantes também para a gente analisar com maior amplitude esse caso. Bem, e basicamente, primeiro eu vou falar o que ele falou e vou já demonstrar no próprio argumento dele um erro, né? Que eu acredito que seja um erro. Que é o seguinte, ele fala que a decisão do Toffoli está certo, porque por conta de onde veio aquelas informações, né? De que vieram, vamos supor, de forma ilegal, basicamente, né? É mais ou menos isso que ele fala no vídeo, né? Só que qual é o problema, o grave problema do que ele falou? Tanto na Operação Lava Jato, como o próprio STF decidiram que agora não seria mais relevante essa questão de onde vêm as informações, de que forma foram conseguidas as informações. O que acontece é que essas informações, se forem verdadeiras, se comprovarem algo, né, um crime, elas são validadas pela justiça. Coisa que eu considero absolutamente certo, porque a busca principal do que a gente quer é o esclarecimento da verdade. Então, assim, dois erros. Um erro, ao meu ver, pelo meu posicionamento, né, que eu defendo que realmente está certa essa decisão da justiça, não importa como foi conseguido isso. Se isso realmente é verdade, se realmente são apresentadas provas ali sobre isso, então a questão está certa. Então o Toffoli está agindo errado porque ele está agindo contra a decisão do próprio Supremo. Quer dizer, o Supremo entende que é uma coisa e ele age de modo contrário, né? Então o que acontece nesse caso do Toffoli? Ele está contradizendo o próprio STF, né? Está contradizendo o que a justiça determinou que seria feito e o que vinha sendo feito antes. E outro problema que o Enio não está enxergando é o motivo pelo qual eles estão fazendo isso. O que está acontecendo hoje? O que está sendo descoberto hoje? Tanto esses casos do filho do Bolsonaro e do Bolsonaro, quanto a questão aí dos vazamentos do Intercept. E qual é a narrativa que o Moro coloca, que esse pessoal da direita quer colocar? Que o vazamento foi ilegal. Então essa decisão do Toffoli, ele dá margem para isso daí, de jogar tudo pro lixo, todas as provas de um crime, porque, não, mas isso aí foi conquistado de modo ilegal, ou não sei o que, ou foi um hack, foda-se o que foi, não importa o que foi. A questão é, isso é verdadeiro? Se for verdadeiro, se provar um crime, como no caso das mensagens, né, dos áudios e tudo mais, pronto, são provas de um crime. Não importa muito de como foi vazado ou quem vazou. Isso não tira um crime. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa mata outra, aí, sei lá, alguma ilegalidade na gravação que foi feita, ali alguém gravou, e pode ser, vamos supor que essa gravação tenha sido ilegal por algum motivo aí, eu não sei qual motivo daria. Aí alguém divulga essas imagens. Isso é uma prova, quer dizer, não, vai ser desconsiderada essa prova dessa imagem porque a divulgação foi feita de forma ilegal. Isso é ridículo, sabe? Isso é ridículo, né? E foi essa decisão que foi tomada. Aí ele faz um paralelo entre o caso do Lula e esse caso do Toffoli, né? São coisas completamente diferentes. Porque o que falta no caso do Lula são provas. A decisão de prender o Lula foi baseado praticamente somente em delações. Uma delação. Delação não é motivo para prender uma pessoa. Tem que apresentar delações mediante provas. Você tem que provar aquilo. Entendeu? É tipo, você vai falar, não, eu vou falar que aquele cara é bandido, que aquele cara roubou, que aquele cara matou, não vou apresentar prova nenhuma, mas eu vou sair livre e o cara vai ser preso. Isso é ridículo.
Isso é ridículo. Aí comparar esse caso sem provas com o caso que tem todas as provas, como se fosse a mesma coisa, né? É ridícula essa comparação, uma comparação absurda. Então, o critério que eu avalio, que é um critério que deva ser utilizado e que é o entendimento da justiça, é o seguinte, que se forem apresentadas provas, não importa de onde vêm essas provas, como foi obtido isso, tem que ser apurado o caso e tem que ser levado em consideração essas provas, entendeu? Então ele parece que ele não consegue perceber que essa estratégia que eles estão utilizando, que essa narrativa agora que o Toffoli está utilizando, que é uma narrativa contrária ao que o STF havia dito que tomaria, é que se as provas forem obtidas de algum modo, vamos dizer, ilegal, né, no entendimento deles, né, essas provas são desvalidadas. Que absurdo, isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. Sabe? Então, assim, pelo menos da minha parte, do meu entendimento, é isso. Eu não vejo sentido em dizer que a decisão do Toffoli tá certa. Tá certa baseada em quê? Quer dizer, ele está contrariando o que o STF determinou para esse caso específico. O grande problema do caso do Lula não tem nada a ver com essa questão do vazamento. Isso é uma coisa pequena. A grande questão é a falta de provas do caso. O resto são coisas menores, né? Podem se levar em consideração, sim, mas principalmente porque isso foi feito apenas com Lula. Isso, na verdade, é mais um indicativo da perseguição política contra ele. Porém, no que tange a questão do crime em si, o grande problema é a falta de provas. As outras coisas são questões menores, né? Tipo a celeridade do processo, esse tipo de coisa, a forma como foi obtida, esse tipo de coisa, são coisas menores. É algo, vamos dizer assim, justificável, pelo menos foi o entendimento que o STF deu para o caso. Então por que agora eles estão agindo de modo contrário? Só agora? E só quando o caso envolve agora o filho do Bolsonaro. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Entendeu? No caso do Lula, já foi. O STF já anulou todos os recursos, né? Ele não aceitou os HCs de Lula. Então dizer que isso daí eles vão fazer porque, não, pode ser que o Lula também seja beneficiado com isso, sabe? Eu acho assim uma visão muito ingênua da coisa, muito pequena, muito o processo aí parece dá muito a entender mais um processo político, no caso tanto do Lula, né? A gente já sabia, mas nesse caso também do filho do Bolsonaro, né? Um processo político às avessas, né? No caso do Lula, mediante sem provas, foi preso. E no caso do filho do Bolsonaro, mediante provas, não é preso, usando essa justificativa de que não, as coisas foram obtidas de modo ilegal e tal. Do mesmo modo, eles vão tentar estão tentando tratar em relação ao caso do Moro e do Dallagnol. Então, assim, eu acho que você está sendo muito ingênuo nesse ponto. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.